Companheiros e companheiras da Borracha, temos a honra aqui de iniciar mais uma edição da TV Sintrabor e com a honra de receber aqui um convidado internacional. Aqui do meu lado está o repórter Mike Elke. O Mike esteve aqui hoje nas dependências aqui do Sintrabor, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Borracha, e fez uma entrevista hoje com o presidente Márcio Ferreira. Só que durante a entrevista, a gente percebeu que o nosso repórter era matéria também, né? Além dele ser um entrevistador, ele também é matéria. Por quê? Porque o Mike Elke, ele é o dono do site, né, que chama Relatório do Dia de Pagamento, né? Ele é de Pittsburgh, né, na Pensilvânia, Estados Unidos. E ele fez esse canal da mídia digital com base numa vitória trabalhista, né? Ele conseguiu uma indenização. Então, primeiro, para não dar um espaço aqui para o nosso convidado, primeiro, Mike, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra a gente aqui do Brasil, da TV Sintrabor, esse órgão aqui que fala em nome dos trabalhadores da borracha, não só aqui de São Paulo, como do Brasil também, porque o presidente Márcio, além de presidente do Sintrabor, é presidente da FENABOR, que é a Federação Nacional da Borracha. E a gente se sente muito tranquilo em falar em nome dos borracheiros do território nacional. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo aqui ao estúdio da TV Sintrabor. Mike. Sinto muito prazer para ficar aqui. É muito interessante para ouvir a experiência da luta dos brasileiros agora, neste tempo. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos mesmo, nós estamos lutando contra o fascismo. Sim. E eu fico inspirado para ouvir histórias dos brasileiros que venceu contra o Bolsonaro, que está vencendo e lutando. E nós precisamos muito, nesse período, solidariedade internacional. Puxa vida. Então, gente, o que o Mike falou aqui, ele fala português. Graças a Deus ele, fala com sotaque gringo, mas dá pra gente entender. Mas o que ele estava aqui tentando informar a gente é que ele veio aqui até pedir solidariedade dos brasileiros, porque o que eles estão vivendo hoje lá nos Estados Unidos é o que a gente viveu no governo do presidente passado, né? Onde a ideologia de direita, a ideologia que não se preocupa com os interesses daqueles que produzem a riqueza com o suor do seu trabalho, é a mesma coisa que aconteceu no Brasil aqui, de 2019 até 2022, é o que está acontecendo nos Estados Unidos desde o ano passado. Então, ele está aqui para crescer essa corrente de solidariedade em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Isso é bem importante agora. Eu estudei com a Marielle Franco no PUC quando eu fiz intercâmbio no Rio, quase 20 anos atrás. Estou fazendo um documentário sobre ela e eu estava muito feliz para ver mandantes de matar ela mandado para prisão por muitos tempos. Os irmãos Brazão e outras pessoas mandando embora. E nos países agora, sabe, no Brasil, vocês mandaram o Bolsonaro para a prisão. Sim. Vocês mandaram o mandante de matar Marielle para a prisão. E nós não fizemos isso. E agora nós estamos numa situação péssima, lutando contra o fascismo, mas na mesma hora a gente está lutando, sabe? Nós temos o greve contra o ICE, contra os agentes de imigração, contra o fascismo do Trump. E nós precisamos, sabe, olhar para fora para saber, sabe, como fica inesperado. Puxa, o que o Mike falou aqui foi muito importante. Ele veio aqui no Brasil na época que a vereadora do Rio de Janeiro, lutadora que foi assassinada covardemente por agentes aí da milícia da direita lá no Rio de Janeiro. Ele, quando fez um intercâmbio aqui no Brasil, há quanto tempo? 10 anos? 20 anos atrás. 20 anos, né, em 2006, ele conheceu a Marielle Franco, né? E, poxa, ele né, apesar da tristeza de ter perdido ela, o fato de agora os criminosos, os assassinos
terem ido para a cadeia foi um exemplo de não deixar impunidade. E também ele ressaltou aqui o fato de que no Brasil os golpistas estão na cadeia, inclusive o presidente, que foi o presidente da República, o seu Bolsonaro, que foi o mandante da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. E lá nos Estados Unidos teve uma tentativa de golpe também, mandado pelo presidente da época, que era o Trump, né? E ele não foi preso. E aí o que aconteceu agora? Ele voltou, né? Voltou, tentou aplicar o tarifaço aqui no Brasil. Nós, do setor da borracha, estamos sendo vítimas, fomos vítimas desse tarifaço de 50%, que graças a Deus a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou essa cobrança absurda, né? Por motivos políticos, por motivos de ideologia de direita que não quer saber de atender os interesses dos trabalhadores. A palavra está com você, Mike. Isso é certinho, sabe? A gente ainda está nessa luta contra o fascismo, mas a gente está ganhando algumas batalhas. Outra semana o Trump mandou embora o chefe do ICE. Sim. O Cristinom. Isso foi a vitória, mas isso não é o fim da guerra. Isso só é uma batalha na guerra. E nós temos o greve na Minnesota no janeiro, e nós mostramos nosso poder. Mas o movimento sindical tem de mostrar mais poder para vencer contra esses fascistas. Certo. O ICE que o Mike está falando aqui não é gelo. O ICE é o Serviço de Imigração e Fiscalização dos Estados Unidos, que é uma agência lá federal que está querendo expulsar os imigrantes lá dos Estados Unidos, né? Por motivos que são muitas vezes criados, né, criando dificuldade. Pessoas do bem que de repente querem, né, tá lá nos Estados Unidos, são deportadas por forçação de barra desse ICE. E ele estava dizendo que o ICE, o que aconteceu? O próprio Trump mandou embora o chefe do ICE, né, para você ver como estava exagerado o negócio. E uma outra questão que nós estamos nós estamos preparando para poder divulgar para a categoria a entrevista que o Mike fez com o presidente Márcio. E nessa entrevista, o principal assunto, um dos principais assuntos foi o fim da escala 6x1. Então, gostaria um pouquinho que o Mike dissesse o que ele achou da posição do presidente Márcio, o porquê que é importante o fim da escala 6x1. Isso é muito importante, sabe? Pessoas estão trabalhando demais, sabe? Como você vai aproveitar a sua família, como você vai ter uma boa família, relações com seus filhos boa, se você fica trabalhando toda hora, sabe? E nos Estados Unidos a gente tem o direito a 40 horas, mas ainda isso depende do trabalho. Sim. E isso é direto, sabe? Todo mundo tem o direito de tempo livre para fazer o que eles quiseram. Ou seja, é a vida além do trabalho, que além do trabalho nós temos uma vida, né? Nós temos nossa família, nós precisamos dar lazer, dar entretenimento, porque tudo isso está relacionado à saúde mental. Quem trabalha todo dia, quem trabalha seis dias por semana e só tem um dia de folga, essa pessoa não tem uma saúde mental, tem problemas psicossociais. Tá certo? E isso foi um dos temas da entrevista com o presidente Márcio. E uma outra questão para fechar aqui, que eu acho que é importante, que tem a ver com o fato de ser americano, tem a ver com uma luta que está no dia a dia aqui, que é uma questão que o próprio Michael falou com o presidente Márcio, que é a questão da nossa luta aqui no Brasil contra a concorrência desleal dos pneus, principalmente de origem asiática, né? O que você acha dessa luta em defesa do mercado brasileiro ou dos países que sejam atacados por uma concorrência desleal? No nosso país nós temos a mesma indústria e nós vemos muitos desses empregos embora. Enfim, vocês têm de lutar para manter esse trabalho. E para manter esse trabalho, nós precisamos uma luta internacional. Porque essas empresas
eles têm fábricas no todo o país no mundo. E nós não só temos que pensar só um país, nós temos de pensar o movimento global dos trabalhadores. Maravilha. Puxa, isso aqui é uma lição. O que o Michael falou é verdade. Não se pode pensar numa necessidade de poucos. Nós precisamos pensar na necessidade de muitos. A concorrência, ela é legítima, desde que essa concorrência seja dentro de parâmetros que respeite a sustentabilidade ambiental, que respeite os direitos dos trabalhadores, que respeite as normas de segurança, que respeite medidas protetivas. Então, dentro dessa regra, nós estamos dentro para disputar, ser competitivo. Mas se não tiver isonomia, não dá, seja no Brasil, seja em que país for. Qualquer produto que venha importado de um país para o outro tem que seguir regras mínimas de respeito ao consumidor, de respeito ao ambiente e de respeito à segurança. Pois é. E solidariedade internacional é importante para entender isso, porque quando você está lutando contra a empresa internacional, é fácil para se sentir isolado. Mas com solidariedade internacional, você sabe que você está parte de um movimento forte pelo mundo inteiro, que você não é isolado, que você é parte da coletiva internacional. Puxa vida, o Michael falou aqui assim, a união faz a força. Para lutar contra esses abusos na concorrência internacional, na escala de trabalho abusiva, temos que ter unidade. Seja a unidade dentro da fábrica, seja a unidade dentro do país, seja a unidade dos trabalhadores no mundo. Quer dizer, trabalhadores do mundo, univos, se vocês quiserem que a gente consiga o respeito aos nossos direitos. Michael, por favor, uma mensagem final aos borracheiros do Brasil. Enfim, gente, nós precisamos de você. Vocês têm uma eleição nesse ano muito importante para eleger o Lula para 4 mandatos. Isso não é importante só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, os Estados Unidos mesmo, sabe? A gente está sofrendo muito com o Trump, mas a democracia ainda está viva aqui no Brasil. Um abraço a todos e obrigado.